Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em um daqueles sistemas invisíveis que movem o nosso mundo. Vamos focar numa peça de engenharia que é, assim, absolutamente essencial, mas que quase ninguém para pensar nela. Já pararam para pensar na dimensão disso? Não é uma coisinha simples, não. É uma das operações de logística e tecnologia mais complexas do planeta, acontecendo agora, a cada segundo de cada dia. Olha só esse número: 92.636 megawatts. Essa era a carga, a quantidade de energia que o sistema brasileiro estava gerenciando numa manhã dessas. É uma quantidade de energia, nossa, colossal, que precisa ser gerada, levada de um lado para o outro e distribuída com uma precisão de relógio. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender como essa mágica toda acontece, primeiro a gente precisa olhar o mapa completo, a rede gigantesca e super complexa que é o sistema elétrico de um país inteiro. E esse sistema é o SIN, o Sistema Interligado Nacional. Para simplificar, vamos pensar nele como se fosse uma malha rodoviária imensa, só que de eletricidade. A energia que uma hidrelétrica gera lá no norte pode, num piscar de olhos, viajar milhares de quilômetros para alimentar uma indústria no sudeste. Tudo conectado, tudo instantâneo. Agora, vamos dar um zoom, saindo dessa visão do país inteiro, vamos chegar mais perto nos centros nervosos que fazem tudo isso acontecer na prática. A gente está falando das subestações elétricas. Então, o que é uma subestação? Basicamente, ela funciona como um grande trevo de trânsito, só que para eletricidade. É ali que a energia é direcionada, o fluxo é controlado e a velocidade dela, ou melhor, a tensão, é ajustada para cada tipo de estrada, sabe? Seja uma linha de transmissão gigante ou a fiação que chega no nosso bairro. E dentro desses centros nervosos, temos uns equipamentos que são os protagonistas. De um lado, o transformador de força, um gigante que aumenta ou diminui a tensão da energia. Do outro, o disjuntor, que é na prática um interruptor de segurança enorme, que protege o sistema inteiro se alguma coisa der errado. Só que gerenciar esse fluxo todo não é nada fácil. A rede elétrica vive num jogo de equilíbrio constante, super delicado, para evitar que o sistema inteiro simplesmente entre em colapso. E aqui está o coração do problema. A tensão na rede às vezes fica alta demais, o que a gente chama de sistema capacitivo. E isso pode danificar equipamentos que custam uma fortuna. Ou então ela fica baixa demais. Aí é um sistema indutivo. E o risco é de ter apagões. É uma briga constante para manter a tensão no ponto certo. E para a gente ter uma ideia do que acontece quando esse equilíbrio falha, é só lembrar do apagão de 15 de agosto de 2023. Começou com uma perturbação pequena, uma falha na proteção, e o resultado foi um efeito dominó que simplesmente desligou uma parte enorme do país. Isso mostra o quão sensível é o sistema. Tá, então como é que os operadores da rede lutam contra essa instabilidade o tempo todo para evitar que desastres assim aconteçam? Bom, vamos conhecer agora o herói anônimo da subestação. Esse equipamento com um nome complicado aí é o compensador síncrono. Olhando assim, ele até parece um gerador, né? Mas o trabalho dele não é criar energia, é estabilizar a energia que já está lá. E essa frase define perfeitamente o que ele faz. É uma ideia meio contraintuitiva, né? Uma máquina gigante que gira sem parar, não para gerar eletricidade, mas para controlar a que já existe na rede. E como ele faz isso? A melhor comparação é com a suspensão de um carro. Ele sente os solavancos da rede, as variações de tensão e age na hora para suavizar o caminho. Ele garante que a viagem da eletricidade seja tranquila, estável, sem surpresas. Basicamente, o compensador tem dois modos de trabalho para manter o equilíbrio. Se a tensão da rede cai, ele entra no modo superexcitado, injetando energia para levantar a tensão. Agora, se a tensão sobe demais, ele muda para o modo subexcitado e absorve esse excesso, mantendo tudo sob controle. É um ajuste fino, constante. Mas mesmo com essas máquinas incríveis, a gente não pode esquecer de uma coisa. No fim das contas, a segurança da nossa rede elétrica depende do fator humano. R$19 mil. Esse é o valor da multa que uma empresa de transmissão pode pagar por cada minuto, um único minuto, que uma subestação fica desligada por causa de uma falha. A pressão em cima da equipe é gigantesca. É exatamente por isso, com riscos financeiros e sociais tão altos, que só a tecnologia não resolve tudo. É fundamental ter profissionais extremamente bem treinados para operar, para cuidar, para gerenciar esses sistemas. No final, é o conhecimento técnico e a capacidade de resolver problemas muito rápido que de fato garantem a nossa energia. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para refletir. Além da rede elétrica, que outros sistemas tão complexos e, na maioria das vezes, invisíveis, estão funcionando agora mesmo, sustentando o nosso modo de vida?
Fica aí a provocação.